Olá, minhas irmãs, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? Hoje nós estamos aqui juntas mais uma vez. Nós vamos estar falando sobre Efésios, né? Efésios capítulo 2, a carta que Paulo escreveu para os cristãos da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho do capítulo 2, tá bom? Eu vou lendo, a gente vai lendo, acompanhando junto, a gente vai comentando algumas coisas, conversando um pouquinho, tá bom? Então vamos lá? Então Efésios 2 diz assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, aqui no primeiro versículo, Paulo fala assim, que nós, está falando para nós também, que estavam mortos por causa da desobediência. Como assim mortos, né? Eu creio que todos vocês já conhecem a história, né? Já sabem, de Adão e Eva, né? Quando Deus criou o jardim, um jardim do Éden, um jardim, a Bíblia fala que era um jardim muito bonito, e colocou lá o homem e a mulher para morarem lá. E Deus deu uma ordem, somente uma ordem para eles. Falou assim: olha, vocês podem comer de todas as frutas que tem aqui, de todas as árvores. Somente dessa árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, essa vocês estão proibidos, vocês não podem comer dela. Aí tudo bem, deixou os dois lá. E um dia a Eva saiu para dar uma caminhada, né? Tava lá olhando as flores, os bichinhos, e aí veio a serpente. Não, mas por que vocês não podem comer dessa árvore, né? Deus falou que vocês vão morrer se vocês comerem. Não, você pode comer, você só vai ficar igual a ele, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E aquela, né? E a serpente foi, aquela conversinha, e a mulher olhou, viu que a fruta era bonita, que ela, né, parecia ser muito gostosa. Mas não, e isso foi, né? Porque a mulher era muito suscetível àquilo que ela ouve. E conseguiu ser influenciada e comeu do fruto, né? E ali que ela viu que ela não morreu, o que ela fez? Ela foi e levou para o marido dela, para Adão. Ela, olha, mas eu comi a fruta, eu não morri, né? Então conseguiu, né, de uma forma chegar e Adão comeu. O que aconteceu? A Bíblia fala que no mesmo instante eles perceberam que eles estavam nus. Ou seja, nesse momento entrou o pecado no mundo. Ah, eles morreram? Caíram ali no chão duro? Não. Houve uma morte sim, mas foi a morte espiritual, né? Aquela parte que é o nosso espírito, que tinha esse contato com Deus, houve essa morte nesse momento por causa do quê? Da desobediência, né? Porque Deus tinha dado uma ordem para ele. Não coma daí, pode comer de tudo, menos daquilo. Porque Deus queria o quê? Ah, não, era proibido. Não, porque queria ver a obediência do homem. Porque Deus quer o quê? Que a gente faça de coração, né? Não criou robôs. Ele quer pessoas que o obedeçam, que o amem de coração. E aí, nesse momento, houve a morte espiritual, né? Então, estávamos o quê? Por isso, quando Paulo fala que vocês que estavam mortos por causa da desobediência e dos seus muitos pecados. Só queria ressaltar duas coisinhas aqui nessa questão de não estar dentro do nosso assunto de Éfeso, voltamos lá para Gênesis, que o poder que a mulher tem de convencer o homem, né? Você vê que a Eva foi lá, quando Deus ainda chega para Adão, fala, mas por que eu não falei para vocês que não podia? Ah, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí ele foi na mulher, não, foi a serpente. Então aquela coisa de transferência, né? Ah, não fui eu, foi por causa disso, foi por causa de fulano. Então, assim, a Bíblia diz, não é um assunto para isso agora, mas quando a Bíblia fala assim, mulheres, sede submissas aos seus maridos. Esse submissa no original quer dizer o quê? Mulheres, não usem todo o poder que vocês têm contra o homem, porque a mulher, ela tem um poder muito grande de influência, de conseguir convencer o homem de muitas coisas. Então, por causa do pecado, o que acontece? A mulher usa isso de uma forma errada, né? Então, mas ela tem ao mesmo tempo que tem o poder pro bem, ela tem também esse poder pro mal. Então, nós vimos de uma forma que, saindo um pouquinho fora do contexto aqui, do poder que Eva teve de convencer o homem de comer e pecar. Então, quando ele fala assim, olha, no versículo 3, seguir os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana.
e éramos por natureza merecedores da ira. Então, qual é a nossa natureza humana? A minha, a sua, de qualquer pessoa, qualquer ser humano. É uma natureza pecaminosa. A gente fala assim que é a natureza adâmica. Por quê? Porque veio lá de Adão. Então, aquele pecado foi vindo de geração, de geração, de geração e chegou até nós. E então, mesmo hoje, quando a gente aceita Jesus, reconhece o sacrifício de Jesus por nós, nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa, porque nós ainda não temos o corpo transformado, um corpo glorificado. Isso nós vamos ter um dia. Então, esse corpo que nós temos hoje, ele continua pecando. Todos os dias ele continua pecando. Então, então não tem como falar assim, não, agora eu aceitei Jesus, eu sou uma cristã, eu não vou pecar mais. Vamos pecar todos os dias. Por isso que todos os dias nós temos que acordar cedo e pedir para Deus, falar, olha, Senhor, me ajuda, com o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós vamos já comentar mais um pouquinho, que Ele me ajude nesse dia ao quê? A fazer a Tua vontade, a estar no centro da Tua vontade, a falar as coisas que o Senhor quer, viver da forma que o Senhor quer. Me ajude a fugir da tentação, me ajude a resistir à tentação, aos dias maus, porque dias maus todas nós temos, Não tem dia que a gente, como mulher, acorda irritada, acorda desanimada, acorda ansiosa. Tem dia que a gente acorda aquela mulher cheia de fé, Não, eu creio em tudo que o Senhor falou. Tem dia que já parece que você olha a circunstância, não consigo acreditar, eu não consigo ver, eu olho, meus olhos estão vendo uma coisa. Então, mas é nessa hora que nós temos que buscar a Deus. Senhor, me ajuda porque eu quero olhar com os olhos da fé. Eu não quero olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, eu quero olhar com os olhos espirituais para ver e me firmar nas promessas que o Senhor tem para minha vida. E ajuda também, Senhor, a não cair em pecado, porque nós estamos suscetíveis a todos os dias a pecar. Nós agora nós temos agora a força de não viver sob o domínio desse pecado. Mas pecar nós vamos pecar, Eu peco, você peca, todo mundo vai. Não tem como falar, não, eu não tenho pecado, agora eu sou uma cristã, eu não peco mais. Não existe. Nós vamos pecar, pecamos, pedimos perdão para Deus, nos levantamos e seguimos em frente, tá bom? Vamos lá então para o versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, olha só de novo, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Só ressaltando aqui, ele fala que Ele é rico em misericórdia e Ele nos amou tanto, tanto, que mesmo nós estando mortos, Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou Jesus para nós. E duas coisas que eu queria ressaltar aqui com vocês: misericórdia e graça. É pela graça que nós somos salvos. É só um ensinamento que eu aprendi logo quando eu me converti, eu nunca mais esqueci, Que a misericórdia de Deus é o quê? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Graça é quando Ele nos dá algo que nós não merecemos. E eu lembro que eu aprendi de uma forma assim, que a misericórdia de Deus é como se Deus estivesse assim, sabe? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos porque somos pecadores, porque erramos com Ele. E a graça é quando Ele faz isso. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, assim, isso marcou muito. Então, e a Bíblia fala que... O que Paulo está falando para nós? Nós somos salvos pela graça, Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Ele nos amou tanto, Ele nos ama tanto, que Ele fez isso por nós. Para que nós pudéssemos ter acesso, ter contato com Ele novamente. Aquilo tinha acabado. Quando Adão pecou, aquilo acabou. E agora não, agora nós temos esse acesso a Deus novamente. E no versículo 5, como eu falei, que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, todos nós sabemos, Jesus, que Ele veio. E quando a gente fala assim, Deus enviou o Seu Filho. Esse enviou, assim, Ele aceitou, Ele permitiu que o Seu Filho viesse. Ele não falou, não, você agora vai ter que ir lá. Porque quando a Bíblia fala assim, que Deus, Ele olhou na terra, Ele procurou, sabe, Ele procurando assim, procurando um justo, e não achou nenhum sequer. Então, por isso, era necessário que viesse aqui Jesus, perfeito, o sacrifício perfeito. E a Bíblia fala assim, que Jesus, Ele se ofereceu. Então, você imagina, a Bíblia fala que Ele deixou toda a glória e veio à terra.
né? Ele nasceu como homem, ele viveu como homem, ele teve o tempo de ministério dele, morreu, passou pela morte de cruz, mas o que? Ele ressuscitou. Por quê? Para que eu e você tivesse essa vida novamente, essa vida em abundância. Estamos vivos novamente. Aí fala assim, ó, pois ele, no versículo 6, ele nos ressuscitou com Cristo. Quem? Deus nos ressuscitou. E nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Tem umas versões que falam que é um dom de Deus. Dom fala de presente, dom é um presente, uma dádiva é um presente, quer dizer presente. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, assim, a graça é aquilo que Deus nos deu que não merecemos, mas nós temos que crer. Não basta só Ele ter nos dado. A minha parte qual é? É acreditar. Eu vi Jesus morrer na cruz? Não vi, mas eu acredito, eu creio. Isso é fé, que Ele fez isso por mim. E é isso que me traz a salvação, né? Porque é um presente que Deus me deu. Não é por obras, né? Como vem falando ali no versículo 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Mas no versículo 9 ele ressalta, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então, por mais que eu conheça uma pessoa, ele é muito bom, uma pessoa boa de caráter, ele não mata, ele não rouba, ele não trai, ele ajuda os pobres, tudo que ele tem, ele compartilha com todo mundo. Uma pessoa que não tem do que você falar dela. Mas diante de Deus, para salvação, isso não tem peso algum. Isso só tem peso o quê? Quando ele faz isso tudo por causa da fé que ele tem. Né? A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Mas as minhas obras mostram o que? A fé que eu tenho. Então não é mas a salvação, ela não vem por causa dessas obras. Tem gente que pensa, não, eu vou fazer muita coisa boa aqui nessa terra para que eu tenha uma recompensa depois, né? Depois que eu morrer. Se você não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vai ter peso nenhum. Agora, quando você tem a fé, você é uma cristã, isso tudo é uma consequência. As boas obras é uma consequência justamente da fé que a gente tem, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. No versículo 11 ele fala assim, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, olha só, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, aqui que Paulo está falando que os gentios e os judeus, havia uma inimizade entre eles, né? Nós somos gentios. Se você não é, né, de uma descendência de um judeu, você é gentio também, gentia também. Então, o que ele está falando? O judaísmo não é uma religião, é um povo, é uma raça, que era o povo escolhido de Deus. Só que daí, quando Jesus veio, ele abriu isso para todo mundo, não tem mais distinção. Você é judeu, a salvação é só para o judeu. Você é o povo escolhido de Deus. Hoje em dia não, é para todo mundo. Todo aquele
que aceita e reconhece o sacrifício de Jesus, ele tem a salvação, ele tem a vida eterna. Tanto é que Paulo, ele era judeu, mas ele foi chamado para trabalhar com os gentios, para pregar a mensagem aos gentios, aqueles que não eram do judaísmo, né? Não eram judeus. E é interessante porque os judeus, eles achavam que não, quando Paulo começou a pregar e aí falando do que Deus estava falando, fazendo no meio dos gentios, que eles estavam recebendo o Espírito Santo, muitos ficaram assim meio que pé atrás, né? Ah, será que é isso mesmo? A gente não tá, tanto é que Pedro, vocês lembram lá quando a gente estudou Atos, quando Deus manda Pedro lá na casa de Cornélio. Cornélio era gentil, ele não era judeu, mas a Bíblia diz que ele era um homem piedoso e que fazia suas orações a Deus. Deus ouviu e mandou Pedro lá. E enquanto Pedro estava falando, eles receberam, ele e a família, o Espírito Santo. Então isso veio o quê? Como um sinal, a salvação era para todos. A salvação também, hoje também é para todos. Né? Não é para povo A, povo B, de um lugar. Não. Aceitou, você reconheceu Jesus como único suficiente Salvador, você tem a salvação. E por causa do que Cristo fez no versículo 18, todos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. No Velho Testamento, a partir do momento que Adão pecou e teve essa morte espiritual, as únicas formas de o homem se chegar a Deus era através de profeta, através do sacerdote, através de sacrifício de animais, quando eles precisavam, né, tinha o dia da expiação, uma vez por ano, eles iam lá, levavam o animal, que era para remissão dos pecados, perdão dos pecados deles. E agora não. A partir do momento que Jesus ele morreu por nós, ressuscitou. Vocês lembram que lá em Atos ele fala assim: olha, eu tenho que subir novamente, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E é o Espírito Santo que vem aonde? Mora onde? No nosso espírito, em nós. E é ele que ele fala assim, é ele que vai vir para ensinar a vocês todas as coisas, todas, não é? Tudo. Ele vai vir para ensinar todas as coisas acerca de Deus, acerca de como vocês têm que viver, do que vocês têm que fazer. Ele vai dirigir a vida de vocês. É o Espírito Santo. Então, hoje em dia eu não preciso mais, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de profeta, eu não preciso nem de pastor, nem de ninguém. Você tem livre acesso a Deus, direto com Deus. Você, a partir do momento que você está aqui agora, feche seus olhos, ora, Deus já está falando com Deus, você está tendo esse acesso a Deus. Por causa do quê? Do que Jesus fez por mim e por você, tá bom? Vamos lá, então, use isso. Você tem o Espírito Santo de Deus, use isso a seu favor, né? Então, Jesus enviou ele justamente para isso, para que nos mantivesse no centro da vontade de Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus. Porque, como eu falei, nós, pela natureza pecaminosa, lá de Adão que nós temos, nós pecamos e sempre vamos procurar fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. A nossa carne, ela não se converte, ela não vai se converter, então ela sempre vai procurar fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Quem nos ajuda a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus é justamente o Espírito Santo que habita em mim e em você, tá bom? Vamos lá no versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, olha só, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação e onde Deus vive por seu Espírito. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente fechar tudo isso, que o Espírito Santo, ele habita em mim e em você. E o Espírito Santo é Deus, é uma parcela de Deus. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, é nessa parte do Espírito, nosso Espírito, que o Espírito Santo vem habitar. E a parte que nós temos esse comunhão com Deus novamente. E o que eu queria deixar para vocês, assim, como um desafio, um ensinamento para nós, mulheres, que a gente vê assim, naquela época, né, em algumas culturas até hoje, a mulher não tinha valor nenhum, né? Quando Jesus veio, vocês conhecem aquela passagem quando a mulher vem e ela chega nos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela chora, a Bíblia diz que ela enxuga as lágrimas com os próprios cabelos, e Jesus está ali, ele
as pessoas que estavam lá, os fariseus, os religiosos, as pessoas ficavam pensando, se ele soubesse quem é essa mulher. E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, ele chama a atenção deles. Falou, desde que eu cheguei, ninguém veio lavar meus pés, ninguém veio me ungir. E ela está fazendo isso desde a hora que eu cheguei. Então, ele restitui a autoridade, o poder, o valor da mulher, né? Outro exemplo é como a mulher samaritana. Jesus passa lá no poço, né? E pede água, ela fala assim, daí depois ele conversando com ela, ele fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e você nunca mais teria sede. Que Jesus foi até uma mulher que ela era recriminada até mesmo pelas outras mulheres da cidade. Ela ia num horário assim que quase que ninguém ia, para não encontrar nem mesmo com as mulheres, que ela era recriminada até pelas mulheres. E através dessa mulher, dessa samaritana, através do testemunho que ela deu, que Jesus fala algumas coisas acerca da vida dela, ela vai na cidade, ela vai e fala, olha, ele veio, ele me revelou toda a minha vida. Uma cidade inteira é salva por causa desse testemunho dessa mulher, que era recriminada, inclusive pelas outras mulheres. E então nós vemos assim, que a partir daí o ministério de Jesus era cuidado por uma mulher. Então a mulher, ela tem esse poder, essa autoridade diante de Deus como um homem. Nós não somos melhores ou menores ou somos inferiores. Nós temos funções diferentes diante de Deus, os homens e as mulheres. E uma coisa assim que eu vejo, uma coisa que a mulher lutou muito pelos direitos das mulheres, e até hoje se fala muito nisso. E a mulher ela conseguiu assim, alcançar um patamar assim surpreendente. Ela faz coisas, a mulher ela faz tudo, na verdade. Não tem uma profissão, não tem nada que o homem faça que uma mulher não faça. Ela vai fazer, se bobear, ela faz até melhor. Porque a mulher é muito dedicada, ela é muito minuciosa. Só que com isso, conquistou uma independência, conquistou muito reconhecimento, mas há um prejuízo muito grande também, né? A gente vê muitas mulheres que querem ser independentes, às vezes a gente vê até assim, disputas dentro dos lares, entre o homem e a mulher, questão de financeira, questão de profissional, mas assim, houve uma consequência muito ruim diante disso tudo, né? A gente vê que quem está criando, geralmente, a maioria, não digo todos, mas a maioria das nossas crianças estão sendo criadas por quê? Pelo celular, né? O celular, a gente vê esse bebezinho, começa a chorar, dá o celular na mão dele, ele fica quietinho, né? Então a gente tá assim, muitos terceirizam essa educação. Não, quem tem que ensinar é a escola, quem tem que ensinar a parte religiosa é a igreja. E aí em casa é no celular, videogame, televisão, você não vê mais os pais sentando, né, ensinando a palavra, ensinando não só a palavra, mas ensinando educação, moral, princípios, valores, né? Não, é cada um por si. Você sai em algum lugar, vai no restaurante, alguma coisa, você vê lá, todo mundo, né? Cada um seu celular. Então, assim, tá se perdendo muito com isso. Aí, às vezes, os pais, para compensar essa perda de presença, dar coisas materiais, não põe limite, não fala um não. Eu já fico tanto tempo longe dele, vou ficar brigando, vou ficar corrigindo, vou ficar falando não. E isso a gente vê adolescentes perdidos nas drogas, em vícios, né, muitos se matando, se suicidando, outros em depressão, sabe? É assim, uma coisa muito triste, então tem se perdido muito com isso. E nós, como mulheres de Deus, nós temos que resgatar isso, né? Algumas ficam aquela cobrança em cima dos maridos, você não faz isso, você não faz aquilo, você é assim, mas ela também não faz por onde. Então a gente tem assim que começar a pedir a Deus, todos os dias, como eu falei, o Espírito Santo ele veio para nos ensinar todas as coisas. Ele está aqui para ensinar como a gente deve viver, como a gente deve ser, qual deve ser assim nosso comportamento como esposa. O que eu posso fazer? A gente vai falar isso mais para frente um pouquinho também. O que eu posso fazer para ajudar, para ser aquela auxiliadora que Deus queria que eu fosse? Né? Como eu posso ser uma incentivadora do meu esposo? Mesmo que eu tenha que trabalhar, hoje em dia até a gente sabe, porque por dificuldade financeira, a maioria das mulheres tem que trabalhar por causa disso também. Então, assim, mas como que eu posso ter um tempo de qualidade com os meus filhos? Como que eu posso ter um tempo de qualidade com meu esposo? Se não é casada, com seus pais, com seus irmãos, né? Porque, assim, ali Paulo vem nos ensinando, ele vem nos mostrando isso, né? Que nós estávamos mortos, vivíamos conforme o mundo. Se todos nós formos olhar para o nosso passado, todo mundo tem um passado ruim, porque fazíamos aquilo que não era agradável a Deus.
Então, assim, hoje nós somos, quando eu falo assim, nós ressuscitamos, quer dizer que nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, nós temos uma chance de uma nova vida. Então, nós temos que viver de uma forma diferente. E tudo começa aqui dentro do nosso lar. Então, acordo cedo, ora, Senhor, me ajuda, qual a direção está falando com meus filhos, com meu marido, se você fala com seus netos, Senhor, meu Espírito Santo me ensina como ajudar a ensinar os seus netos, não é educar. Educar é um papel do pai e da mãe. Nós, como avós, tenho 3 filhos, estou indo pro 6º neto já, né? Graças a Deus. Então, assim, eu procuro assim, ajudar os meus filhos a ensiná-los. Mas a educação vem dos pais, é um papel dos pais, né? Tem que amar, tem muitos brigas, a gente veio pra estragar os netos. Não, não é assim. É que a gente que ama demais, né? Mas por quê? A gente não tem que ser tão rígido como os pais são, que tem que ser, né? De ser, assim, de colocar disciplina, de falar não, de ensinar. Então aqui, assim, essa palavra, que você possa estar refletindo. Acorda cedo, não tô bem, Deus você não vai surpreender a Deus, chega assim, eu não tô bem, eu tô assim hoje, eu tô me sentindo assim, eu tô ansiosa, eu não tô conseguindo ter fé, eu não tô irritada, Chega, seja sincera diante de Deus, né? Que é o pai que não quer ouvir o filho chegar e abrir o coração, poder ajudá-lo. A gente, né, fica feliz com isso. Então, que eu e você, como mulheres de Deus, nós possamos colocar nossas vidas, nossos lares, nossa família todos os dias diante de Deus, sabendo que Jesus veio e nos morreu, passou tudo que ele passou para resgatar, para nos resgatar, para que a gente pudesse ter essa nova vida novamente e não viver como antigamente, sofrendo, triste, mas viver uma vida de plenitude, de abundância, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Faça um altar na sua casa. Altar, não digo não altar, mas assim, um lugar que você possa, assim, você pode adorar a Deus, que você pode chegar ali diante de Deus, rasgar seu coração, chorar, falar com Ele, você colocar sua família, interceder pela sua família. Faça isso no seu lar. Faça dali um altar de adoração, um altar para Deus. Um altar, hoje eu digo, não físico, espiritual, tá bom? Porque sua casa, a sua família é o seu maior tesouro, que Deus te deu de mais precioso para você cuidar. Então, não terceirize, não passe isso não deixe para responsabilidade para outros, tá bom? E quando você vê os frutos disso, você vai ver que valeu a pena. Que Deus abençoe a todos.